Olá a todos, bom gente, eu vim aqui fazer mais um vídeo agora sobre crítica textual do Novo Testamento. Nós vamos fazer uma comparação entre o Evangelho de São João, capítulo 7, verso 53, e uma adição, isso mesmo, que aparece exatamente no Evangelho de São João, também no capítulo 8, do versículo de número 11. Então, certa vez um pregador referiu-se ao episódio da mulher flagrada em adultério, registrada em João 7,53 a 8,11, como palco do que chamou de o maior milagre de Cristo, o milagre do perdão. Inspiradoras como são as palavras que o mestre dirigiu à pecadora, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. É verdade que todo o relato encerra uma das mais notáveis variantes textuais do Novo Testamento, especialmente pelo fato de que se trata de uma sessão inteira e não apenas um versículo, ou parte de um versículo, como acontece na maioria das vezes. As evidências textuais a favor e contra a autenticidade do relato são as seguintes. Tá? A letra A aqui diz que é o mais certo de que essa parte faz parte do texto original. E inclui, então, esses códices aqui, ou esses unciais aqui, tá bom? Outros incluem a passagem com astéricos ou belos, ou seja, dão a entender que talvez essa passagem tenha sido colocada ali por algum motivo textual, mas parece que não é muito certo não. E outros manuscritos incluem a passagem depois de João 21, 25, ou seja, nós estamos falando aqui de 8, 11, mas bem lá para frente ele inclui elas ali, tá bom? Esse documento aqui inclui a passagem depois de Lucas 21, esse aqui inclui depois de 8, do versículo 3 ao verso 11, depois de Lucas, e inclui a passagem também depois de João. Agora, os que omitem, é interessante que, se você olhar para cá, você vê somente unciais depois do século V e alguns pais da igreja, que vai do século VI ao século de número 9. E nós vemos aqui aqueles que omitem, são os manuscritos mais chegados, que é o Códice Sinaítico, Alexandrino e o Vaticano, que data do período do século IV. Eles omitem essa passagem. Ou seja, os mais antigos omitem essa passagem e os posteriores, depois, eles incluem essa passagem. Ora, se lá atrás alguém colocou como não parte do texto, por que alguém lá na frente ia colocar isso? Bom, como pode ser visto, apesar de existirem 7 variantes, os testemunhos estão divididos em apenas 2 grupos, os que trazem e os que não trazem a passagem. É importante observar, porém, que no primeiro grupo há uma considerável diversidade quanto ao lugar original da passagem. Além de haver aqueles manuscritos que o relato aparece assinalado como textualmente duvidoso pela presença dos asteríticos ou óbilos, por fim, vale a pena também examinar o aparato crítico de cada versículo que compõe essa narrativa e verificar as muitas formas que todo o texto foi transmitido. Agora vamos ver a evidência externa, fora dela. A evidência documental não deixa nenhuma dúvida quanto à origem não joanina da passagem. Quanto aos manuscritos gregos, em primeiro lugar, percebe-se que ela está ausente dos melhores e mais antigos manuscritos conhecidos como Códice Sinaítico, Vaticano. O primeiro a registrá-la é o Códice de Besar, no final do século V ou início do século VI, como eu acabei de falar. Os manuscritos alexandrino e efraimita são defeituosos nesse ponto do Evangelho, apesar que o alexandrino é praticamente também aí do quinto século, aí também um pouco mais à frente, tá? Mas é muito provável que nenhum deles contivesse o relato, pois uma medição cuidadosa mostra que não sobraria espaço suficiente para incluí-lo nas folhas perdidas junto com o restante. O L e o delta deixam algum espaço, mas igualmente insuficiente. O segundo fato
que precisa ser mencionado é o caráter tão diverso dos testemunhos que omitem essa passagem, representantes de todas as famílias textuais, incluindo-se perto de 80 manuscritos minúsculos no tempo bizantino. Minúsculo data a partir do século IX em diante, e cerca de uma centena de lecionários, né, que são folhas que eram lidos no Shabat. Também muito sugestivo é o fato de uma passagem aparecer assinalada com astéricos ou óbelos, né, que ela foi adicionada ou que ela tem alguma dúvida se ela faz parte do original ou não, em um bom número de manuscritos, o que indica a suspeita dos copistas quanto à sua autenticidade textual. Finalmente, deve ser lembrado que nos manuscritos posteriores, que contêm o relato, este aparece com um considerável número de variações, o que indica que várias traduções se desenvolveram em torno dele. Quanto às versões, a situação permanece a mesma. No Oriente, a passagem está ausente da antiga siríaca, sinaítica e a curetoniana, e dos melhores manuscritos pechitos, bem como das versões cóptas, saídica, aquimínica e dos mais antigos manuscritos boáricos. Também não aparece em alguns manuscritos armênios e na antiga versão geórgica. No Ocidente está ausente da gótica e de diversos manuscritos antigos latinos. Quanto aos pais da Igreja grega, dos vários que comentaram o Evangelho de João e cujas obras sobreviveram, a passagem só é citada pelos mais recentes deles. Eutímio, que viveu da primeira parte do século XII, mesmo assim ele declara que as cópias mais exatas do Evangelho não as continham. A primeira conclusão a que se chega, portanto, é que o impossível assegurar que essa seção seja parte autêntica do Evangelho de São João. Agora vamos ver a evidência interna. Tá? Essa conclusão experimental da evidência externa é totalmente corroborada pelas considerações internas em termos de estilo e vocabulário. Começando pelo vocabulário. A passagem traz alguns substantivos, como órtros, moiqueia, cúpito, epímeno, acapucto, anacúpito, cataleipo e catacrino, que não ocorre em nenhuma outra vez nesse ou em qualquer outro livro do apóstolo. Ou seja, esse tipo de linguajar, ele não aparece dentro dos escritos joaninos. O que isso quer dizer? Que cada autor ele tinha um estilo de palavras e tinha o seu contexto de narrativa também. Então essas palavras aí, elas são ausentes do restante do texto, dando-se a entender que uma outra pessoa, então, adicionou esse texto lá, tá bom? João também nunca menciona o Monte das Oliveiras, e nem mesmo no Evangelho de São João, capítulo 18, verso 1. Mas ainda há palavras como catagarfos, anamartetos e catacúpito, que não ocorrem em nenhuma outra vez em todo o Novo Testamento. Parece que elas seriam um chamado de rapax legomena, ou seja, mencionado somente uma única vez. Com relação ao estilo, não é difícil perceber que o relato todo tem muito mais afinidade literária com os sinóticos que com João. Mas há também afinidades linguísticas, como a seguinte: ortrou, certo? Como em Lucas 24:1, quando o costume de João é usar proi, laos, para povo, né? E ele também é usado muitas vezes em Mateus e Lucas, ao passo que é muito raro em João, que prefere óculos, apotonum. Óculos também seria povo, uma multidão, né? Um monte de pessoas. E não é encontrado no livro de São João, mas é frequente usado no livro de São Lucas. Além dessas, existe ainda aquelas construções que simplesmente são um tanto estranhas à dicção joanina, como o uso frequente de de, mas, porém, no entanto, em vez de ou que é a mesma coisa, por eu, mais, sendo que o apóstolo prefere pros, com. Embora eis, né, seja usado em João 7,35, na verdade todo o relato parece estranho ao texto de João, sendo muito pouco apropriado o lugar que ocupa entre o capítulo 7 e o verso 52 até o capítulo 8, verso de número 12, onde se encerra a narrativa. E nós podemos concluir o seguinte:
Com base nas evidências tanto externa quanto interna, portanto, parece não haver dúvida de que a perícope da adúltera não é de origem joanina. Os editores do The Greek New Testament, ou Novo Testamento grego, descrevem essa evidência como esmagadora. Tem-se afirmado às vezes que o relato teria sido deliberadamente omitido do quarto evangelho, porque poderia ser entendido como uma espécie de indulgência para com o adultério. E não há uma declaração de Agostinho, na qual ele afirma que certas pessoas haviam tirado de seus códices tal seção por temerem que as mulheres a usassem como desculpa para sua infidelidade. Todavia, em que pese toda a austericidade ascética de que fato existiu entre os séculos II e IV, essa hipótese é enfraquecida pela completa ausência de qualquer excisão escribal, de uma passagem não extensa unicamente para salvaguardar a moralidade, e além disso ela não consegue explicar, por exemplo, por que os 3 versículos preliminares são importantes para situar no tempo e no espaço os discursos do capítulo 8, pois teriam sido omitidos juntamente com os demais. Assim, reiterando o que já foi dito, parece não haver dúvida de que o relato da mulher adúltera não é obra do apóstolo João. A questão, porém, não termina por aqui, pois embora não possamos afirmar que a história faça parte do quarto evangelho, nós podemos sentir que ela é verdadeira e corresponde plenamente ao caráter de Jesus. Com efeito, o caráter inspirado e a autenticidade histórica do relato deverão ser colocados acima de qualquer suspeita. Opinião essa defendida por muitos autores, tanto antigos quanto modernos, incluindo-se os pesquisadores da Sociedade Bíblicas Unidas, o que explica o grau de certeza da letra A colocado no aparato crítico. Acredita-se, em geral, que esse relato consista num fragmento de material evangélico autêntico, não incluído originalmente em nenhum dos 4 evangelhos, mas que sendo preservado mediante alguma tradição escrita ou oral. Acabou mais tarde sendo anotado à margem do Evangelho de João, talvez para ilustrar a declaração de Jesus no Evangelho de São João, capítulo 8, verso 15, que diz: "Eu a ninguém julgo." E daí logo chegou a ser incluído no texto de muitas cópias. A maioria dos copistas, evidentemente, pensou que interromperia menos a narrativa se a passagem fosse inserida após o capítulo 7 do verso 52, ao passo que outros a inseriram após o versículo 36, nos versículos 44, os textos geórgicos, ou 21 e 25, para os fólios e manuscritos armênios, e outros ainda o fizeram em Lucas, após o versículo 21 até o 38, ou 24 e 53. Isso pode ter acontecido em função do estilo, que obviamente é muito mais lucano, ou seja, de Lucas, do que de João, que se trata de uma narrativa bastante antiga, e não há a menor dúvida que, embora tenha demorado para ser introduzida na tradição manuscrita grega, na Didascalia, obra de origem síria no início do século III, aparece uma referência específica à história da adúltera como um exemplo bem conhecido da bondade de Jesus, como parte em um conjunto de regulamentos eclesiásticos para o uso de uma comunidade étnico-cristã. E essa referência certamente significa que a história era bem popular na Síria no século II. De acordo com Eusébio, Papias também parece havê-la conhecido e explicado. Ele declara o seguinte: o mesmo escritor explicou outro relato acerca de uma mulher acusada ante o Senhor de muitos pecados, o que está contido no Evangelho dos Hebreus. Se essa for realmente, como parece, uma referência à mulher adúltera, então a história remonta mesmo à era apostólica, visto que, segundo Irineu, Papias fora discípulo do apóstolo João. Com respeito à demora, sem ser aceita pelos cristãos em geral, essa poderia muito bem ser atribuída à rígida disciplina eclesiástica para com o adultério, uma vez que a narrativa revelaria que Cristo perdoou muito facilmente a mulher, somente quando a disciplina adotou um método menos intolerante após o século IV, foi que a igreja teria disposto a aceitá-la. Tendo não sido realmente assim, uma coisa é certa: as provas de que dispomos são muito fortes, mas apenas em contrariar o registro evangélico da narrativa e não sua origem evangélica. A história, segundo Norman Russell Champlin, registra o hálito do Espírito de Cristo,
e dispõe de todos os indícios de que, historicamente, ela é autêntica. Daí que, uma vez ser tirada do texto bíblico, deveria mesmo ser mantida em seu lugar tradicional, mesmo que seja entre colchetes duplos, e não haveria o menor problema em continuarmos a usá-lo como ilustração daquele que realmente foi e ainda é o maior milagre de Cristo. Então, na verdade, aqui nós temos, então, uma coisa que está muito em evidência hoje, que é chamado de feminicídio. Na verdade, não é um feminicídio, né? É uma questão de não querer adotar uma espúria de uma mulher imunda, que no caso era adúltera, dentro de um texto sagrado. O texto é tão sagrado que esse tipo de coisa não poderia estar presente, principalmente perto do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós entendemos aí, então, que o texto está falando exclusivamente dessa questão, porque nós temos vários relatos aqui de que foram colocados e outros não. Alguns deram a ideia de querer colocar o texto e outros deram a ideia de não querer colocar no texto. Isso está evidente de que os escribas da época tinham essa questão de feminicídio, não na questão de matar a mulher, mas na questão, vamos dizer assim, de um exemplo de que esse tipo de mulher não poderia estar perto do nosso Salvador. Tá bom? Esse era a aula que eu queria dar para vocês. Ela ficou um pouco longa porque tinha muitas informações a serem colocadas ali, mas eu agradeço a sua presença, agradeço o seu comentário e agradeço também, então, por você ter ficado comigo até agora. E nos vemos, então, como eu sempre digo aqui no final dos meus vídeos, nos vemos, então, numa próxima aula.